Olá, queridos amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, dessa vez aqui querendo falar com você sobre alguns pressupostos fundamentais da programação neurolinguística. Eu sou um grande expoente da PNL, apaixonado pela PNL e promovo ela no Brasil como uma grande caixa de ferramentas que leva as pessoas a serem mais felizes, porque faz com que as pessoas se aproximem daquilo que elas querem, faz com que elas tenham muito mais poder sobre si mesmas para realizarem seus sonhos, seus objetivos, né? Afinal de contas, muitas vezes a gente acaba se repetindo em padrões, a gente acaba tendo rotinas automáticas diferentes daquilo que a gente gostaria. Então a PNL ela é uma metodologia fenomenal para te fazer ser quem você é, para te fazer ter os comportamentos que você quer ter, né? Então as pessoas, poxa vida, querem fazer uma atividade física, mas um outro lado sabota e a pessoa não faz. Quer emagrecer, não consegue mudar a alimentação. Quer chegar na hora e sempre atrasa. Quer fazer com antecedência, mas sempre protela. Quer ter muitos amigos, mas é mais tímido, é inseguro, né? Quer evoluir na carreira, quer desenvolver networking, mas não consegue se expor, não consegue fazer boas apresentações e acaba com isso não evoluindo como poderia, né? A pessoa quer ter paciência, mas acaba sempre explodindo. Quer ter tranquilidade e paz, mas acaba se corroendo de ansiedade. Então, muitas vezes a gente acaba não conseguindo ter os comportamentos que gostaria de ter, porque a gente não é senhor do própria mente, senhor do nosso funcionamento mental, cerebral. A gente acaba vivendo o que dá para ser, conforme um monte de padrões que se repetem há muito tempo na gente, a gente continua se repetindo, né? E aí as mudanças vão acontecendo muito devagar na vida. Então o estudo da PNL, a programação neurolinguística, é justamente o estudo da experiência subjetiva humana, ou seja, como é que a mente mantém esses padrões automáticos. O que sustenta uma pessoa que sempre tem problema financeiro, sempre ganha e perde, ou sempre está no vermelho. O que sustenta esse padrão? Uma pessoa que sempre é rejeitada afetivamente ou não é valorizada afetivamente pelo cônjuge ou por namorados, namoradas, o que acontece que isso sempre se repete, né? Uma pessoa que sempre trava diante de plateia, o que acontece que sempre faz isso se repetir? Uma pessoa que tem uma fobia, morre de medo de um inseto, de uma barata, de uma aranha, de altura, de água, o que faz com que a pessoa, mesmo diante de um animalzinho que não é venenoso e que sabe que não cabe na barriga daquele inseto, a pessoa tem uma resposta emocional maluca, gigantesca, terrível? O que faz com que isso tudo aconteça? Então a PNL é o estudo dessa experiência subjetiva. E o que é mais bacana? Ela é o estudo de como a gente pode mudar isso rapidamente. É possível você resolver um trauma terrível rapidamente, em uma única aplicação de técnica bem aplicada. É possível resolver uma fobia em uma única aplicação de técnica bem aplicada. É possível resolver uma baixa autoestima terrível em algumas intervenções, poucas, em 10 sessões você consegue mapear quais são as principais crenças de identidades, crenças negativas, sentimentos acumulados de inferioridade, de abandono, de medo de abandono, de medo de represália, medo da crítica, medo de humilhação, e reprogramar isso, e crenças negativas a respeito da sua aparência, ou da sua inteligência, ou da sua capacidade. Em 10 sessões você consegue reprogramar de uma maneira muito bem feita. Então a PNL ela é um conjunto de técnicas poderosas para fazer as pessoas mais felizes, para fazer as pessoas serem quem elas sentem que são na sua alma. Não é quem ela quer ser, é quem ela já lá no fundo, no coração, ela já sente que é. Ela é aquilo, em essência ela não é essa porcaria que está se repetindo na vida dela hoje. E aí ela fica triste, se criticando, né? Poxa, mas eu não consigo mudar, é sempre assim, eu tenho que me aturar, como já dizia Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Que nada, não tem que saber a dor de ser que sou e ficar levando isso para a vida. Porque dependendo do tamanho da dor, não aguenta, a pessoa se mata, né? A pessoa precisa de remédio para não morrer, porque senão entra em depressão ou em ansiedade, porque em essência a alma quer outra coisa. Em essência a alma é outra coisa, mas essa personalidade
foi moldada a partir da repetição ou de experiências significativas desde a infância, do que viveu na família, na escola. E aí, muitas vezes, ela foi moldada de um jeito que, em essência, não é ela. Ela é uma pessoa que veio para fazer diferença no mundo, não veio para se esconder. Ninguém veio para se esconder, pessoa tímida, insegura. Nenhuma alma veio para cá para ser tímida, insegura e se expressar menos do que... Nenhuma alma veio para cá para não se realizar afetivamente, para não se realizar financeiramente, para não ter prosperidade. Você está no mundo, você está aqui, ó, você está junto com toda essa matéria para lidar com essa matéria. Você não veio para cá para não lidar com a matéria, senão você tinha que estar lá no espiritual. Você veio para cá para prosperar. Isso porque se você prospera, os outros prosperam junto. Você ajuda pessoas, você dá empregos, se você é um empresário, né? Você pode ajudar pessoas se você tem dinheiro para ajudar. Se você não tem dinheiro para ajudar, você vai precisar de ajuda. Quer dizer, então, a gente veio aqui não foi para ser pouco. A gente veio aqui para muito. O que nos limita? Nossas programações neurolinguísticas. Linguísticas são crenças linguísticas. Crenças que nós podemos compreender linguisticamente. Eu sou menos, eu sou burro. Ou eu sou feia. Ou eu sou confusa. Ou o mundo é perigoso, o mundo é um lugar ruim. O dinheiro é a raiz de todo mal. Gente rica é mercenária. É difícil, a vida é dura, a vida é difícil, a vida é sofrida. Ah, não é para mim. Então essas crenças limitam demais a vida. Essas crenças são desatualizadas. A gente está entrando em outra época, né? A gente está no início de uma nova era, na era das múltiplas possibilidades, na era do conhecimento, na era do desenvolvimento humano também, tá? Cada vez mais a gente aí nesses próximos anos está evoluindo fortemente nesse caminho do desenvolvimento humano, né? Você que me ouve há muito tempo aqui na rádio já deve ter percebido o quanto que isso está agora bombando, não é? Porque cada vez mais, né? Lá atrás, aqui na rádio, só ouviam falar de mim. Nossa, PNL, só ouvia falar do Plínio de Souza. Coach, era só o Plínio de Souza. Hoje em dia a gente tem cada vez, isso está crescendo demais. Por quê? Porque o ser humano vem caindo a ficha, vem se dando conta, o ser humano, de que o seu potencial é gigantesco e o que o limita é o seu modelo de mundo e não o mundo em si. O que o limita é a sua cabeça, são as suas crenças e a sua neurologia, ou seja, as informações que tem armazenadas nos seus neurônios, imagens, sons, sensações. Por exemplo, se a pessoa se sente menos, se ela tem uma crença de que ela é burra, é porque em alguma fase da vida isso entrou como sendo uma crença. Chamaram de burro na escola porque repetiu, ou porque comparou com o irmão, comparou com o primo. Alguém, né, em algum momento, a mente dela assimilou, eu sou burro. E aí tem uma imagem, ou algumas imagens que sustentam essa verdade para ela. Isso está lá na neurologia, com imagens, sons, representando, sustentando essa programação. Que nem uma pessoa que tem medo de assalto, foi assaltada e agora não consegue andar na rua sozinha porque tem medo de assalto. Quando ela vai andar na rua, aquelas imagens de gente vindo assaltar ficam vindo na cabeça dela, disparando sentimentos ruins, né? E a crença de que, ai meu Deus, é perigoso, essa cidade é perigosa, essa rua é perigosa, esse bairro é perigoso. Então, isso é em relação a qualquer coisa. Se você é uma pessoa muito impaciente, você é uma pessoa que tem uma visão crítica demais em relação às pessoas, ao mundo. Então você é uma pessoa impaciente, crítica. Se você é uma pessoa que tem um padrão muito forte, por exemplo, da protelação, de deixar para depois, você tem na sua mente possivelmente a crença de que esse mundo é chato, de que tudo é uma obrigação, de que tudo é uma imposição para você. Então, eu faço do meu jeito. Então, entende? Todo comportamento padrão que se repete na sua vida tem base neurolinguística. E o que é legal? É possível mudar, é possível reprogramar, chegamos nessa época. É possível mudar de uma maneira tão bacana que você se surpreende diferente sem se forçar. Eu era inseguro e de repente me sinto naturalmente solto nos ambientes, nos relacionamentos. Até me surpreendo, digo, poxa, sou eu esse? Isso é uma mudança bem feita de dentro para fora. Era depressivo e agora me sinto feliz, me sinto sorrindo do nada, leve com as pessoas. Por quê? Porque reprogramei aquilo que me fazia infeliz, aquelas crenças negativas sobre a vida, sobre mim mesmo, sobre o mundo.
Então qualquer mudança, nossa, meus negócios davam errado, agora começam a dar certo, eu começo a atrair bons clientes, bons parceiros, não me saboto mais, a vida parece que não me dá mais rasteira. Por quê? Porque eu tinha crenças de que a vida é difícil, de que as pessoas não prestam, de que a vida é uma guerra, de que o dinheiro, se eu ganhasse muito dinheiro, isso ia me dar problema, e as pessoas iam ter inveja, ia ter que ajudar as pessoas, e as pessoas iam me ver como uma pessoa negativa, como uma pessoa oportunista, exploradora, essa coisa e tal. Muito empresário fica patinando por causa disso. Tem um lado dele que quer empreender, quer ganhar muito dinheiro, quer fazer acontecer. Tem um lado dele que pensa, mas se eu ganhar muito dinheiro, meus funcionários vão achar que eu pago mal eles e só eu ganho, porque né, as pessoas vão começar a achar isso e aquilo. Caramba, né? Cada um ganha conforme os seus investimentos, conforme aquilo que investe, as escolhas que escolhe para a sua própria vida, né? Então, se um empresário escolhe pagar o preço de aprender o que for necessário aprender, de se envolver e dedicar a energia que precisa dedicar para fazer empresas acontecerem, então ele merece ter o ganho equivalente a isso, né? Então, enfim, as crenças limitam as pessoas demais. Essas programações neurolinguísticas fazem com que a gente viva coisas boas, padrões positivos que a gente tem, que se repetem na vida, e fazem com que a gente se repita os padrões negativos que se repetem na vida. E aí a gente fica vivendo a dor, não é? E a delícia de ser o que é, como se fosse algo imutável. É assim, eu sou assim. Papo furado, já era essa. Você pode mudar se você quiser, rapidamente. Assim como o papo furado, né? Se você tiver teve câncer, vai morrer. Papo furado. Hoje em dia a maioria dos cânceres tem solução, tem reversão. Né? Hoje em dia você faz uma operação cerebral, você faz uma operação de apêndice, Antes não. O dente está com problema, tinha que arrancar, não tinha jeito. Hoje você pode mudar qualquer coisa com técnicas de última geração. E eu quero te convidar, agora na próxima etapa do programa eu vou falar sobre os pressupostos que sustentam tudo isso, mas quero te convidar para passar por um processo de mudança consistente. Vem fazer coaching na Ápice Desenvolvimento Humano, você passa por atendimentos individuais, se em 2 sessões você não perceber mudanças, a gente devolve seu dinheiro, você vem resolver qualquer parada, quero resolver depressão, quero resolver timidez, baixa autoestima, ansiedade, explosividade, dificuldade de liderar, dificuldade de dizer não, baixa autoestima, dificuldade de dar certo no casamento, dificuldade de dar certo nas finanças. Qualquer mudança comportamental, você vem, a gente que eu falo nós somos uma equipe na Ápice, somos mais de 30 profissionais, você vem para uma entrevista estruturada ali, onde vai ser já definido os seus objetivos, a gente vai entender as causas, o que te sabota, o que te impede, vai definir os indicadores que vão mostrar que você está evoluindo até onde você quer chegar, até o 10, até sair nota 10. E aí, depois de 2 sessões de intervenção, se você já não percebeu mudanças, evolução nesses indicadores, nós devolvemos o seu dinheiro todo. Esse é o compromisso da Ápice Desenvolvimento Humano. Isso em contrato te protegendo. Só nós fazemos isso no Brasil. Por quê? Porque somos pioneiros, a gente está nesse mercado há mais de 15 anos. Nós temos equipe estruturada com supervisão semanal de todos os casos, ou seja, você vai ser atendido não só por um indivíduo, tem uma equipe por trás discutindo o seu caso para garantir o resultado, né? Tem treinamento semanal da equipe. Então, quer mudar? Quer resolver? Você, seu filho, seu marido, sua esposa, seu colaborador, nossa, ele tem muito valor, mas tem um aspecto nele que precisa mudar, senão você vai ter que perdê-lo. Venha, faça um processo de coaching estrutural, sistêmico na Ápice Desenvolvimento Humano. Processo de mudanças rápidas, em curto espaço de tempo, com garantia. Se em 2, 3 sessões você já não perceber mudança, nós devolvemos o seu investimento. Telefone 11 2361 5000. Atendimentos presenciais em São Paulo, capital, em Campinas, em Jundiaí, logo mais em Tatuí. Você de Tatuí, região, fiquem ligados, tá? Vocês podem ligar para São Paulo e já deixar seus nomes para quando abrir atendimento em Tatuí, que vai ser logo mais. Mas a gente tem presencial em Campinas, em Jundiaí. E também, é claro, aqui na região da Paulista, no bairro do Paraíso, em São Paulo, capital. E atendimento por Skype para todo o planeta. A gente atende gente do mundo todo pelo Skype. É só você... E também no Desafio Ápice, tá? Se em 2 sessões não perceber mudança, a gente devolve o investimento. Tudo certinho. Telefone 11 2361 5000. 11 2361 5000.
E nesse final de semana a gente começa a formação em programação neurolinguística. Quer trabalhar com isso? Quer trabalhar você mesmo com grande excelência? PNL é auto-aplicável. Você aplica tudo em você mesmo para você se superar, desenvolver competências para alcançar os seus objetivos. Na Ápice, nós temos formação começando sábado agora e temos também de imersão em julho, ou seja, são vários dias consecutivos, pegando o dia de semana também, para quem quer tirar um período de férias. Em julho você já resolve sua formação completa, Practitioner e Master, uma depois da outra. Em 18 dias você sai Master, ou seja, um mestre em programação neurolinguística em julho, de imersão. Agora, se não dá para fazer 18 dias de imersão, vem fazer aos finais de semana. Começa agora, nesse final de semana, o Practitioner em PNL. Você se inscreve pelo 11 2361 5000. Vamos lá, queria falar dos pressupostos da programação neurolinguística. O que sustenta esse trabalho? Um dos pressupostos da PNL é: se é possível para alguém, é possível para mim. Se alguém pode, eu também posso. Posso não estar conseguindo, mas em essência eu posso. Se alguém pôde fazer, significa que é possível. É possível, tá? É possível. Pode não estar possível. Então eu posso desenvolver-me, eu posso desenvolver os recursos, eu posso desenvolver os aprendizados, eu posso buscar pessoas, eu posso buscar ajuda, eu posso fazer o que for para chegar lá, se eu quiser, se for muito importante para mim. Porque, é claro, tem muita coisa possível para você fazer no mundo, você vai precisar colocar foco. O que é aquilo que é muito importante para você? Coloca foco. Aprenda a PNL, aprenda a usar a sua mente a seu favor, aprenda a desativar todos os seus sabotadores, e vá em direção ao seu objetivo. Isso é PNL, Programação Neurolinguística, estudo da excelência humana. Você pode aprender a fazer com você ou com os outros, né? Então, se é possível para alguém, é possível para mim. Um outro pressuposto. O mapa não é o território. O mapa é uma representação do território. O que significa isso? Significa que todos nós criamos um mapa de realidade na nossa mente, um modelo de mundo. Ou seja, são modelos conflitantes. Então, o nosso modelo de mundo em relação à divindade, a Deus, eles são, no Brasil, então, com as diferenças religiosas, então, a diversidade religiosa grande que tem no Brasil, nós temos muitos modelos diferentes sobre o que é a espiritualidade, o que é Deus, divindade e tal. Então, existem vários mapas sobre esse território. O território é a experiência divina. E os mapas é como cada um entende, né? Então, por exemplo, temos vários mapas com visões diferentes sobre política, sobre o nosso país. Você vai perguntar para pessoas diferentes o que acham desse país, você vai ter respostas diferentes. Sobre a cidade que você vive, tem gente que adora São Paulo, tem gente que detesta São Paulo, por exemplo. Capital é a mesma cidade, mas no mapa, na mente, tem visões completamente diferentes. As pessoas têm visões diferentes sobre o próprio pai, sobre a própria mãe. Um filho pode achar o pai maravilhoso e o outro filho pode achar o pai um crápula. É o próprio pai. Depende do que ficou armazenado na mente, das experiências que teve, de como significou essa experiência. Então o mapa não é o território. O que te limita não é o território, não é o mundo. O mundo está aí para todo mundo. O que mais limita as pessoas é o modelo internalizado de mundo. O que faz com que algumas pessoas tenham um termostato, por exemplo, de viver uma vida inteira com salário mínimo, entendendo que está tudo bem, que é assim mesmo. Enquanto outras pessoas, sem conhecimento no sentido de formal, escolar, né, que também vem de uma origem, da mesma origem de simplicidade, se tornam grandes empresários. O que é? Um modelo de mundo, uma mente que se abriu para uma programação de que é possível. E eu quero aquilo, eu não quero isso aqui. Mas tem aquelas tem mente com termostato financeiro de salário mínimo. Tem gente com termostato financeiro de R$ 1.500, tem gente com termostato financeiro de R$ 3.000, tem gente de R$ 30.000, tem gente de R$ 300.000. Tem gente que se ganha menos que R$ 300.000 se sente um fracassado. Tem gente que tem um termostato para R$ 30 milhões. Se não ganhar R$ 30 milhões no ano, se não produzir isso, se sente um fracassado, né? Por quê? Porque tem uma mente programada para aquilo. Então,
Não tem certo e errado, tem crenças e consequências, programações e consequências. O mapa não é o território. Aquilo que... O mundo está aí. Se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos os casos você está certo, já dizia Henry Ford. Em ambos os casos você está certo. São crenças que produzem realidades, crenças neurolinguísticas. E o mapa não é o território. O que você... Você é uma máquina fenomenal, poderosa. Você é a máquina humana que está aqui nesse mundo fazendo um monte de coisa. São vários humanos, a máquina é a mesma. É o mesmo tipo de cérebro, são os mesmos braços, pernas, olhos, mesma língua capaz de falar, de expressar as ideias, né? De trocar informações, de aprender. O ser humano está aqui, o ser humano é o mesmo. O que muda, principalmente? Realidade interior, o que você acredita sobre você, sobre o que você acredita sobre você, o que você acredita sobre o humano em você, vai mostrar os seus resultados. Se você acredita que você pode, se você acredita que você não pode, se você acredita que você merece, se você acredita que você não merece, se você acredita que você é inteligente, que é capaz, se você acredita que você é incapaz. Muito mais importante do que o seu conhecimento formal são as suas crenças de possibilidade. Porque quem acredita que pode, vai em busca de aprender. E não é só aprender na escola, você pode aprender na prática, com pessoas. Então, e eu tô falando, e não é só na área financeira, não. Você pode aprender a se dar bem afetivamente, você pode aprender a se dar bem como pai, como mãe, e educar muito bem seus filhos, você pode aprender a uma saúde nota 10, a ter uma... Quer dizer, tudo é possível, desde que você queira. Acredite que é possível para valer. Você está ouvindo aqui o Plínio de Souza e talvez pense, então tá, eu acredito. Mas às vezes é preciso reprogramar o que tem por baixo. Não adianta, a partir de agora eu acredito, quando lá no fundo eu sinto que não é. Que nem, né? Eu quero acreditar que eu vou prosperar, mas lá no fundo eu sinto, mas é difícil. A verdade é o que você sente. Existem programações. Se você já tem um sentimento de que a vida é difícil, prosperar é difícil, ganhar muito dinheiro é difícil, ou me dar bem no amor é difícil, é porque você já tem toda uma programação antiga, atuante, viva no seu cérebro. Você tem um mapa, e lá nesse mapa de realidade está lá, programado, um modelo internalizado de mundo. A vida é difícil, as pessoas são isso, são aquilo, ganhar dinheiro é difícil, emagrecer é difícil, é impossível. Então, isso mantém a sua realidade. O mapa não é o território. E se é possível para alguém, é possível para você. Os limites não estão no mundo, estão muito mais no seu modelo internalizado de mundo. E você pode reprogramar isso. Todos nós possuímos, mesmo que em potencial, todos os recursos que precisamos para agir com eficácia no mundo. Todos nós possuímos os recursos estão aí, está do seu lado. Ele passa e você não vê, ele passa e você não pega, se você tem uma crença que te limita. Né? É a mesma coisa, a pessoa que acredita que São Paulo é uma cidade caótica, terrível, ela anda por São Paulo vendo caos. Ela olha, tá vendo? Que agressividade, que barulho, que correria, que poluição, que parede cinza. E uma outra pessoa que tem a crença, no mapa dela, o modelo de mundo dela sobre São Paulo é positivo. São Paulo é a cidade das oportunidades, é uma cidade de gente interessante, é uma cidade dinâmica, onde tudo acontece, com muita cultura, muita oportunidade. Então ela andando pelos mesmos ambientes, as mesmas ruas que aquela outra pessoa só via caos, correria, barulho, poluição, sujeira, essa outra pessoa vê o quê? No mesmo lugar. Como ela tem um mapa diferente na cabeça dela sobre a realidade, esse mapa filtra a realidade. E ao enxergar, a mente, o olho vai batendo nas coisas referentes àquilo que tem no mapa dela. Né? Ela fala, olha que bacana, quanta gente dinâmica. Nossa, aquele obelisco, olha aquele prédio, que interessante. Olha, aquele teatro, olha aquele restaurante, que bacana. Quer dizer, no mesmo ambiente, a pessoa vê coisas positivas. Por quê? Porque ela já tem dentro de si essa realidade. Então assim para um empresário
que é bem sucedido e que monta outras empresas ainda e que vai crescendo, e aquele que quebra uma vez e não quer mais montar, e não quer mais se arriscar, porque ficou traumatizado, né? E aí entrou na cabeça dele de que ter empresa é muito perigoso, de que, né, é muito difícil e coisa e tal. Então virou estado de espírito. Então, empreender é muito difícil, virou uma verdade absoluta. Então, ele fica enxergando dificuldade. Enquanto que pessoas que são muito prósperas com empresas já passaram por essa etapa, apenas seguiram, não pararam e foram aprendendo até aquilo ficar fácil, possível. E aí desenvolveram um outro mapa. Bom, muito bem, é isso. Eu gostaria de te convidar, vem fazer uma formação em PNL, vem ser senhor da sua mente, vem ser senhora da sua realidade. Venha fazer da sua vida uma vida plena. O limite está em você, não está no mundo. Começa nesse final de semana a turma Practitioner em Programação Neurolinguística, para você se tornar um praticante de excelência. Nesse final de semana agora, hein? São 5 finais de semana com bastante espaço entre um e outro. E a gente também tem a turma de imersão, 9 dias diretos, em julho. Em julho, formação completíssima, Practitioner e Master em PNL, um batidão direto, você que vem de outras cidades. Formação também em constelação familiar, formação em terapia da linha do tempo. Tudo isso no telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site apcdesenvolve.com.br. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço, tudo de bom, até o nosso próximo encontro, tchau!